fala nessa noite e fala nessa noite em nossos corações, em nome de Jesus. Vamos somente ler o versículo 5. Daniel 6, versículo 5. Glória a Deus. Daniel 6, versículo 5. Glória a Deus. 6, versículo 5. Vamos ver. Daniel na cova de quem? Dos leões. Diz assim, versículo 5. Então esses homens disseram: não acharemos contra Daniel nenhuma ocasião para lhe acusar, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Se não acharmos na lei do seu Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando o nosso irmão estava falando sobre esta palavra, me veio este versículo. Glória a Deus. Daniel, aleluia, foi levado no tempo do cativeiro para a Babilônia. Era um homem sábio, instruído, conhecedor. E o rei, todos os reis, o primeiro rei que achou graça em Daniel foi Nabucodonosor. Achou graça em Daniel, constituiu Daniel um dos governadores da época. Daniel, aleluia, foi separado para fazer as coisas dentro do reino. Daniel foi separado para administrar dentro do reino em Babilônia. Se vê que nos dias atuais, a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos do. Estamos no mundo, mas não somos do. Babilônia, aleluia, não fazia parte de Daniel. Daniel não fazia parte de Babilônia. Mas Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. O que é cativo? É escravo. Cativo, preso. Daniel foi levado o quê? Preso para a Babilônia. Mas em Babilônia, quando Daniel foi constituído no meio do reino, começaram alguns homens, aleluia, ficar com inveja de Daniel. Ficaram com raiva de Daniel, porque o rei tem tanta simpatia por Daniel e não tem pela gente. Porque o rei colocou Daniel entre os presidentes para governar os presidentes e ser mais do que os presidentes, porque Daniel tem mais o carinho do rei do que a gente, sendo que aqueles homens também tinham uma boa posição. Mas outrora a palavra de Deus diz que aqueles homens tramavam de todavia contra a vida de Daniel. Daniel era fiel a Deus, Daniel ele falava de Deus, Daniel também trabalhava no meio, lá dentro de Babilônia, porque Babilônia não estava dentro de Daniel, mas Daniel estava em Babilônia. Quando o crente ele vive no mundo, ele vive na Babilônia, mas a Babilônia não vive dentro da gente. O mundo não vive dentro da gente. Então, Daniel era diferente, ele era diferenciado por causa disso.
satrapas, os presidentes e os outros governadores ficaram com raiva de Daniel. Aí você me diz, eles não tinham o mesmo cargo? Eles não tinham um carro? Eles não tinham, aleluia, alguma aparência? Eles não tinham a simpatia do rei também? Por que eles invejaram tanto Daniel? Porque tinha uma coisa que Daniel tinha que esses homens não tinham. Tinha uma coisa, algo que Daniel tinha que os homens não tinham. Por isso que Daniel sofreu tanto. Nabucodonosor morreu, levantou-se o seu filho, aleluia. Mas Deus também honrou Daniel, aleluia, no outro reino, depois outro reino, até chegar no reino de Dário. E foi passando de reino de reino para reino, mudando de rei, mas Daniel foi envelhecendo em Babilônia. Daí eu repito para você, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Daniel não estava em Babilônia, mas Babilônia não estava dentro de Daniel. Porque Daniel então foi preso e jogado na cova dos leões. Porque Daniel tinha algo que diferenciava ele, aleluia, de todos os outros governadores e príncipes. Já pensou um escravo virar governador, depois virar príncipe, depois virar presidente? Quem não ia ficar com inveja? Até eu. Ia dizer assim, como é que pode? Lazinho chegou aqui, não tinha um carro, não tinha nada, mas aí eu também tenho. Mas aí Lazinho, ele tem a simpatia do rei. Mas aqueles homens ali esqueceu que eles também tinham a simpatia do rei. Mas o rei se agradava de Daniel porque ele tinha um referencial. O Espírito Santo de Deus que estava na vida de Daniel incomodava aqueles homens. Aleluia! Quando nós temos o Espírito Santo, Maura, aleluia, o inimigo se incomoda com o homem de Deus. O inimigo se incomoda com a mulher de Deus. Aleluia! E no versículo 5, aleluia, que os homens, aleluia, fizeram que o rei fizesse um edito real, aleluia, para que qualquer pessoa que adorasse a outro, que pedisse, fizesse alguma petição, ou seja, rezasse, orasse ou pedisse qualquer coisa a outro Deus, a não ser o rei, seria lançado na mesma hora na cova dos leões. Mas o referencial de Daniel não deixava ele parar de ser quem ele era. Daniel, ele não deixava nada corromper nem parar o que ele era, o que ele fazia. O que ele fazia era orar. Ele era um homem de oração. Se ele colocava um propósito, aí o inimigo se levantasse contra ele, ele ia até o fim do propósito. Aí esses homens aqui no versículo 5, presta atenção. Pega a tua Bíblia, presta atenção no versículo 5 e tenta meditar comigo, para você me dar razão dentro da palavra. Então esses homens, versículo 5, então esses homens disseram, não acharíamos contra Daniel nenhuma ocasião para lhe acusar. Se não acharmos contra ele, na lei do céu Deus. A Bíblia diz que na lei de Deus a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. A gente tem que orar sem cessar. A Bíblia diz que tudo que pedimos a minha mãe, pelo nome de Jesus Cristo, recebereis. Então Daniel, ele sabia que tinha que orar. Ele não podia parar de orar. A perseguição estava ali, os leões já estavam preparados para Daniel, a situação, a armadilha já estava preparada para Daniel, e Daniel foi falar com Deus. E aqueles homens começaram a dizer, nós só poderemos pegar uma falha
se foi da lei do Deus de Daniel. Porque Daniel não desobedece o Deus dele de jeito nenhum. Então vamos ver o que ele está fazendo e começar a vigiar Daniel. Mas a armadilha já estava preparada. A cova dos leões já estava preparada para Daniel. Mas Daniel era um príncipe. Daniel era um presidente. Daniel já achou-se de ser governador. Já subiu de cargo demais. Nós precisamos fazer alguma coisa para parar Daniel, para destruir Daniel. Vamos armar uma armadilha para Daniel. Vamos falar para o rei, assinar o edito real, para colocar uma lei sobre a cova dos leões. Quem pedisse, quem clamasse, quem orasse, quem fizesse uma reza, seja lá o que for, aleluia, qualquer outro Deus, a não ser a ti, ó rei. O Senhor vai jogar, o Senhor vai mandar lançar lá na mesma hora. E o que me chama a atenção, que Daniel, sabendo da armadilha que já estava feita para ele já sabia da armadilha. Ele já sabia da armadilha. Ele falou, Senhor, eu vou cair nessa armadilha. Mas eu vou ter que fazer, vou ter que continuar sendo quem eu sou. Eu vou ter que continuar cumprindo a sua lei, cumprindo suas ordens, cumprindo a sua vontade, fazendo o que eu querer. Eu tenho propósito, eu não posso parar de orar. Eu tenho um propósito de jejum, de oração. Eu oro 3 vezes por dia. A Bíblia diz que Daniel orava quantas vezes? 3 vezes por dia. Daniel não podia quebrar o seu propósito. Não podia quebrar. Mas a cova estava preparada. Eu tenho certeza que Daniel, na hora que ficou angustiado, falou assim, meu Deus, se eu pedir qualquer coisa e continuar sendo fiel a Deus, eu vou cair nessa armadilha. Mas eu não vou parar de orar. Não vou parar de pregar a palavra. Não vou parar de evangelizar. Não vou parar de abrir igreja. Não vou parar de ir para a igreja. Não vou parar de fazer a vontade de Deus. Não vou parar de ler a Bíblia. Não vou parar de jejuar. Não vou parar de ler a palavra e fazer a vontade de Deus. Eu não vou parar. Eu sirvo a Deus. Aleluia, eu moro em Babilônia. Mas Babilônia não está dentro de mim. Entenda isso. Por que se levantam contra mim? Porque ele sabe que eu estou em Babilônia, mas Babilônia não está dentro de mim. E quando ele sabe, os homens começam a entender que Daniel também, ele tinha revelação, ele era profeta. Ele discernia sonhos. Ele discernia mãos escritas na parede. Até os magos, os feiticeiros, os macumbeiros daquela época, os bruxos, tinham inveja de Daniel. Porque quando o rei chamava todos os magos, feiticeiros, curandeiros, todos os tipos de religiosos, para discernir o que estava escrito na parede, Menemenel e Pardim. Eu não sei nem falar a palavra. Aí o rei, um dos reis, antes dessa história da cova dos leões, foi lá, glória a Deus, e chegou quem? Daniel, porque Daniel era profeta. E ele também tinha o discernimento do Espírito. Ele também entendia tudo que Deus dava para ele. Ele sabia discernir através do Espírito Santo. Então isso incomodava os magos, isso incomodava os presidentes, isso incomodava, aleluia, os governadores, isso incomodava os príncipes, isso incomodava os inimigos, isso incomodava os invejosos. Aleluia, mas Daniel falou assim, glória. Quando o rei Nabucodonosor, sabe por que Nabucodonosor ficou apaixonado por Daniel? Primeiro ele ficou apaixonado por Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque foi jogado na cova dos leões, lá na fornalha ardente, lá na fornalha ardente, os 4, os 3, mas apareceu quem? O 4º homem.
Sadraque, Mesaque, os três, foi jogado na fornalha, me ajuda aí. E quando o rei olhou para dentro, falou assim: ué, não jogamos três lá? Por que eu estou vendo quatro? Você sabia que quando você pensa que está só, Deus está contigo? Você sabia que quando você está sozinho, Deus está contigo? Você sabia que quando você, aleluia, vai fazer um propósito, Deus está contigo? Você sabia que quando você está na luta, Deus está contigo? Você sabia que quando o negócio começa a apertar, Deus está contigo? Ele abre porta onde não tem porta e fecha a porta também e faz como Ele quer, mas Ele está contigo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O rei Nabucodonosor olhando para dentro da fornalha, disse assim: ué, não jogamos três homens lá? Quem é aquele quarto que eu estou vendo nos meus olhos? Aí todo mundo, não foi só ele não, foi o rei, todo mundo ficou admirado, todo mundo, uma população inteira do rei. Eles estão andando no meio do fogo. O que está acontecendo? Quatro homens lá dentro da fornalha. Aí o rei chamou, o rei Nabucodonosor chamou os três, falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora da fornalha. Eles saíram, glorificaram a Deus. E sabe por quê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles eram tão respeitados porque eles morriam, mas obedeciam a Deus, porque armaram a armadilha, aleluia, para jogar os três, aleluia, na fornalha, mas eles permaneciam. Pode se levantar, mas eu não me curvo. Pode se levantar, mas eu não me dobro. Pode se levantar, mas eu não deixo chorar, porque na hora da aflição eu vou piorar mais. Aleluia, glória a Deus. Aí chegou a vez de Daniel. Daniel começou a crescer demais no conceito do rei. Eles começaram a armar. E depois veio outro rei, permaneceu Daniel. Então o rei permaneceu Daniel, até que entrou, aleluia, a época de Dário. E eles persuadiram os homens, os conselheiros, os satrapas, aleluia, louvado-se a Deus, os presidentes, os governadores, persuadiram, eles, aleluia, manipularam a mente do rei para fazer um decreto. Tem gente que quer manipular a nossa mente. Olha, está acontecendo isso. Você viu? Você acredita? Você tem que fazer, tem que se afastar, porque senão o seu negócio vai ficar bom, não. Você vai se sentir envergonhado. Não pode. E tem gente que é manipulador. Então a gente tem que parar de ser manipulado. O rei Dário, ele foi manipulado. Vamos armar uma armadilha aqui. Só que o rei não sabia que era por causa de Daniel. Mas mesmo assim, a manipulação já começou naquela reunião, naquele grupinho. E o rei não sabia. Nós temos que pegar Daniel na lei de Deus. Então na lei de Deus, ele não pode deixar de orar. E toda gente passa lá, a Amanda está orando de joelho, tá vendo? Eu passo lá, está lá, Amanda, Senhor, meu Deus, meu pai, visita meu marido, faz a obra na minha casa. Ah, meu Deus, meu pai, todo dia, aleluia, passa lá. E a Amanda está na casa orando, tá, aleluia, está com o joelho dobrado. Aí eu vou passar a oportunidade, ela vai parar de orar. A missionária não vai nascer no monte, a missionária não vai nascer na igreja. Quem é ele? Quem é ele, Adriana? Mesmo orando hoje, eu estou aqui. Quem é ele? Pode fazer armadilha, mas a gente pode até cair na armadilha, mas não para de orar. Aleluia, glória a Deus. Eu já fiquei sabendo que eu estou batendo até no Toninho, você acredita nisso? Maltratando o Toninho dentro de casa, gente. Já não bastava a calúnia sobre meu esposo, aí agora eu estou maltratando meu cunhado. De Jesus, que negócio é esse? Estou há 3 anos, meu pai, mas eu não deixo de orar. Eu não deixo de orar, mas também não deixo de cuidar do meu pai e do meu cunhado. Eu tenho que continuar fazendo. Eles estão armando uma armadilha para mim também, irmãos. Ora por mim, viu, irmãos? Ora por mim, porque
estão armando armadilha contra mim também. Quer paralisar a obra missionária de qualquer jeito. Aleluia, Pai, tu és poder, Jesus. Ah, que eu vou denunciar não sei o que dos idosos. Ai, irmão, o negócio está estreito lá de cá, viu? Tá pensando que é fácil pregar? Aí você fica com vergonha, vem para a igreja, vem vir para a igreja para orar. O decreto foi feito, irmão. Nós temos que se unir, nós temos que se dobrar. Aleluia, você tem que pensar assim, eu não vou me dobrar. Babilônia, eu moro na Babilônia, mas a Babilônia não mora dentro de mim. Fala isso para você e fala, eu moro em Babilônia, fala. Mas Babilônia não mora. Fala, irmão, não mora dentro de mim. Você tem que entender isso. Em Babilônia existem manipuladores estrategistas. Eles armam todo o laço. Eles armam as armadilhas. São igual os lobos. Eu sou igual aquela alcateia. Você sabia que é uma alcateia? Quando você fala em manada, você está falando de porcos. Mas, aleluia, quando você fala de lobo, você fala de alcateia. É de um grupo de alcateia, de um grupo de lobos. Irmão, a pior coisa que tem é você lidar com lobos. Você lida até com o leão e consegue matar ele. Você lida até com o urso e consegue colocar armadilha para pegar o urso. Você consegue até derrubar um gigante. Mas não consegue, aleluia. Mas para lidar com o lobo, deve ser jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Jejum e oração. Porque não é um lobo só não. Quando o diabo envia um leão. Aleluia. Quando o diabo envia um urso. Quando o diabo envia um gigante. Aleluia. Mas quando o lobo se junta, ele se torna alcateia. Ele vem para te destruir. Eu vi um policial penal no meu Facebook falando que ele já foi policial penal, que ele já viu dentro da prisão um monte de gente sendo presa inocente por causa de calúnia. Eu não sei se você se lembra da família que foi envenenada. Aí prenderam a velhinha. E a mulher ficou presa 3 meses. Não, foi a velhinha, porque ela deu um caju às crianças, você lembra? Aí prenderam a velhinha de 60 e poucos anos. 3 vezes a velhinha ficou dentro da cadeia. Aí continuou morrendo gente envenenada na família, do lado de fora. Aí soltaram a velhinha. O advogado foi lá, pagou o advogado, soltou a velhinha. Aí daqui a pouco começou a cismar com o senhorzinho. Colocaram o senhorzinho dentro da cadeia. Ah, mas foi o senhorzinho, não é nem a velhinha não. Agora foi o senhorzinho dentro da televisão, irmão. Você lembra? Você tem gente que lembra dessa reportagem que teve aí? Lembra? Prenderam o senhorzinho, irmãos, está de calúnia, que diz que ele que tinha colocado veneno na comida das crianças, na comida dos parentes, no bolo do aniversário. O velhinho ficou 6 meses preso, pagando aí, a família dele pagando advogado, não foi ele não, mas o povo falou, foi ele. Aí a família não foi ele não foi ele. Aí continuou morrendo gente do lado de fora. Aí foi envenenada uma mulher e 2 crianças. Uma mulher e 2 crianças foram envenenadas. Agora, olha, o povo na família continua sendo envenenado, e a mulher morre, um filho morre e o outro filho sobrevive. O que está acontecendo? Então não é o senhorzinho. Aí fez o velhinho, tadinho, homem. A família gastou um dinheiro para advogado, tirou o velhinho até que achou a bonitinha. A moça, uma mulher
senhoria 3 meses, o senhorzinho 6 meses lá dentro. A mulher continuou matando aqui fora. Mas um dia, irmãos, a verdade apareceu. Pegaram ela está na cadeia hoje. Pegaram ela no flagrante, com todas as provas dentro da bolsa dela. Lembra disso, essa reportagem? Ficou uma semana reportando essa reportagem. Então acontece, irmãos. O policial pegou e falou: olha, porque tem gente dentro da cadeia chorando e é inocente, mas tem gente que vai e ainda fica ajudando. Não, foi ele mesmo. Não, foi ela mesma. Não, foi ele mesmo. Aí começa, irmão. Aí o diabo começa a te manipular. Aleluia, a gente não pode ser manipulado por ninguém, não. Nós temos que ter o Espírito Santo. Daniel não deixou ser manipulado. Ele falou assim: eu não sou manipulado. Eu sigo a lei de Deus. Eu vou continuar orando. Acontece o que acontecer, pode armar armadilha. Ah, não gosta do fulano, desse ciclano? Vou continuar orando. Gosta de mim? Vou continuar orando. Mas se eu continuar fazendo a lei de Deus, se eu continuar fiel, tem gente, irmãos, vê a hora aí, tem gente que não aguenta. Em momento nenhum eu pensei em desviar, mas a tristeza fica. Em momento nenhum eu pensei em abandonar essa igreja, mas a tristeza fica. Eu só tomei nojo de Joaíma. Nojo. Porque tem muito manipulado e muito manipulador. Mas não é só aqui não, em qualquer lugar que eu for vai ter. Como o Rio de Janeiro tem. Mas nós que não podemos ser manipulados, nós somos mente de Deus, nós temos que colocar o capacete de justiça na nossa cabeça, busca as armaduras de Deus. Para proteger a sua mente, irmão, só com a armadura de Deus. Eu estou cansado de pregar aqui, revestido da armadura de quem? Do ferreteiro lá fora? Coloca o capacete, aí você fica cheio de piolho, porque o homem transportou piolho para minha cabeça. Não, eu tenho que encostar minha cabeça do lado do ferreteiro, do fuxiqueiro, porque ele tem razão e quem é inocente não tem. Então ficar do lado de quem tem razão. Vou ficar do lado do manipular? Não, vou ficar do lado do... Porque eu sei que ele que é fiel a Deus. Então, Daniel, então assim, aqueles presidentes conseguiu manipular o rei para fazer um decreto. Fizeram como fizeram um decreto. Daniel ficou sabendo, você acha que ele pode orar? Não, aí que ele veio orar. Senhor, me dá livramento. Tu sabe, Senhor, se o Senhor, eu não posso sair da igreja. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar aleluia, parar no ministério. Senhor, eu sei que o Senhor tem obra comigo naquele lugar, mas o Satanás está falando no meu ouvido. Fulano está falando no meu ouvido. Está botando um monte de coisa na minha cabeça. Pessoa fraca, manipulada. O rei se deixou manipular, mas ele não sabia que a armadilha era para Daniel. Aleluia! Daniel foi jogado na cova. Foi pego orando. Para mim, poder diminuir essa mensagem. Ele foi pego orando. Foram lá na casa de Daniel. Daniel tinha uma porta virada para o lado de Jerusalém. E ele orava a Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Senhor, olha quanta calúnia, a armadilha está preparada. Eles vão me jogar na cova, mas eu não deixo de orar. Senhor, mas envia teu anjo para estar do meu lado. O teu Espírito Santo me faz forte. Pai amado, eis-me aqui, Senhor, me dá graça. Meu Deus amado, me ajuda a passar se eu tiver de morrer. Eu morro com Jesus. Se eu tiver de morrer, eu morro com Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Daniel foi jogado na cova dos leões,
foi pego orando, coroando o rei. Olha, rei, pegamos Daniel orando, pedindo a outro Deus. Ele não estava fazendo pedido para o Senhor, não. Está escrito aí que quem pedisse qualquer coisa a outro Deus, se não fosse para pedir o Senhor, era na mesma hora lançado na prisão. Joga na prisão. Vamos jogar na prisão. Não, o Senhor não pode voltar atrás. Joga na prisão. Você sabia que tem policial manipulado? Justiça manipulada? Juiz manipulado? Tem governo manipulado? Pessoas fracas, manipuladas, somos manipuladas. Ela não vive porque ela não consegue pensar sozinha, não. Eu vou abrir a minha empresa. Aí chega outra pessoa, fala assim, olha, não abre a sua empresa agora não, porque não vai dar certo não, porque essa cidade não vende. Pronto, fez a tua cabeça, você não abre. Ou você acha que eu estou saindo de um lugar, tirando minha loja daqui, você acha que eu não vou continuar no outro lugar? Não posso sair daqui derrotada, não posso sair daqui para me trabalhar e continuar ganhando meu pão. Derrotada? Jamais. Derrotada é Satanás. Nós somos mais do que vencedores. Deus enviou um anjo, Maura, lá dentro da cova. O anjo apareceu para Daniel, e Daniel começou a glorificar a Deus. E Deus, o anjo falou assim para Daniel, Daniel, pode dormir. Pode colocar sua cabeça no travesseiro, que era o próprio leão. Daniel se despejou em cima do leão e dormiu. E os leões ficaram morrendo de fome a dormir. E Deus deu a ordem, não toca no meu servo. Irmão, vai ter uma hora que a conta vai chegar. Para quem se reuniu contra você, para quem se reuniu contra mim, a hora, a conta vai chegar. E a conta chegou para aqueles homens, porque o rei Dário gostava tanto de Daniel, que ele orou ao Senhor. Ele rasgou suas vestes, se humilhou. O rei nem era crente, mas ele se tornou crente através de Daniel. Irmãos, não seja manipulado. Ganhe crente sendo crente. Ganhe gente sendo crente. Ganhe gente sendo fiel, irmãos. Quer ganhar a consideração das pessoas? Ganhe ele com fidelidade e com honestidade. Quer ver as pessoas gostar de você? É quando você é e tem caráter. Mas tem pessoas que têm caráter que às vezes também é odiado. Que nós vivemos um mundo assim. Para nós encerrarmos, a Bíblia vai dizer: Daniel dormiu e o rei Dário preocupado. Ai, Deus de Daniel. Oh, teu filho está lá dentro da prisão, o rei chorando, o rei angustiado, rasgou sua veste, até dobrou o joelho, irmão. Aleluia. Tem crente que não dobra o joelho dele, irmão, mas tem gente que não é crente, que está lá, aleluia, do lado, falando bem, mas tem um monte de lobo falando mal. E tem lobo misturado com ímpio falando mal, irmãos. Por isso que é difícil lidar com o lobo. Você lida com o leão e mata ele. Você lida com o urso, pode armar armadilha e prender ele. Você lida com o gigante e dá com a pedra na cara dele e cai. Mas tenta lidar com o lobo. Eles trabalham sozinhos, não, eles trabalham em alcateia. Eles trabalham junto. E se o lobo trabalha junto, a gente vai trabalhar separado? Vai, irmãos, trabalhar separado? Se o lobo está junto, está todo mundo junto lá, armando cilada pra gente. A gente vai ficar um puxando para lá e para cá? Não vou na igreja, não, por causa do nome do pastor, do nome da missionária. Pode ter o nome até do capeta do meio. Mas faça a obra, irmãos. Se Deus te trouxe para cá, faça a vontade do Pai. O teu crescimento não depende dos manipuladores, depende de você e de Deus. Deixa Deus te usar. O rei foi lá dentro da prisão. Qual o nome do senhor? O irmão Marcelo.
O rei foi lá dentro da porta da prisão e falou assim para ele: Daniel, poderia o seu Deus ter te livrado da cova dos leões e da boca dos leões? O rei. E aonde estavam os crentes, irmão? Naquela época tinha muita gente que foi cativa e morava em Babilônia. Mas todo mundo ficou com medo, nenhum deles orou. Quando soube o dito, só Daniel dobrou o joelho, o resto ficou quieto. Então, irmãos, tem momentos na sua vida que o povo vai ficar longe de você, mas eles se formam uma união de alcateia, de lobos, para te devorar e te armar armadilha e para te dar um bote. Eles são pior do que cobra, porque a cobra ainda arma sozinha o seu bote. Os lobos não, eles se reúnem, são perigosos. Eles comem o seu ninho de galinha inteiro. São igual raposas dentro dos covis. Então nós precisamos ler mais a palavra de Deus e revestir da armadura. Vamos ficar de pé. E para encerrar essa mensagem aqui, nosso irmão Marcelo, quando o rei gritou: Daniel, poderia ser Deus ter te livrado? E o Daniel vai dizendo: Deus me livrou, rei, deixou sua boca dos leões. Aleluia. A conta vai chegar. Sabe o que o rei fez? Acreditou na conduta fiel de Daniel e jogou aqueles homens que se levantaram, que manipularam o próprio rei contra Daniel, sem o rei saber que era para Daniel a armadilha. O próprio rei, a própria justiça, mandou aqueles homens para dentro da cova. E antes deles chegar no fundo da cova, os leões já tinham devorado todos os inimigos de Daniel. A conta chega, irmãos, demora, mas chega. Vou te contar só um testemunho. Meu esposo falou assim: você está desesperado? Eu falei: estou mesmo, estou preocupado. Estou triste, nós estamos buscando, nós estamos orando. Está criando ali de prova minha filha, não sai do monte. Eu não tenho hora de matar no monte não, se deixar todo dia eu estou lá. Eu passo escondido sem ninguém me ver. E ele falou: você já enfrentou vagabundo, você já enfrentou bandido, você já enfrentou ladrão na boca de fogo, você já enfrentou isso, já enfrentou rebelião, já enfrentou tudo. Agora por causa disso você está lá, eu não me chama, porque você não está lá. Você não está lá. Quem está lá sou eu sentindo tudo. Porque a chicotada está batendo nas minhas costas. Eu que estou presente, então eu que estou apanhando. E a obra está sofrendo. Então não venha me dizer que eu já passei. Me interessa pelo que eu já passei e pelo que eu estou passando agora. Porque todo ser humano é ser humano. Todo ser humano tem angústia, tem prova, tem luta. A gente tem que lutar. E vem? Sim. Então, irmãos, vença a sua carne. Coloque uma couraça da armadura de Deus, uma couraça. E pega o escudo da fé. Sabe o que é o escudo da fé? É quando vem as palavras, quando vem as coisas. Não pegar aqui, ó. O capacete aqui, ó. Para as palavras não te contaminar. A sandália, qual seja a sandália da palavra de Deus? Para você andar na direção certa. Pega a palavra de Deus, que é a espada. Coloca na tua boca todos os dias. Pega os cintos e mantenha a sua aliança com Deus. Vamos para casa. E deixa o povo falar. Das outras vezes eu falei: deixa o cão latir. E eu tenho certeza que Deus já nos dá vitória, viu, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Eu quero conversar com os irmãos fora da live. Senhor da glória, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, essa igreja. Meu Pai amado, sustenta o teu povo e leva-nos em paz, segurança, para seus cuidados, em nome do Senhor Jesus. A nossa união, a nossa união, está fraco. A nossa união é a chave da nossa vitória.
Agora sim. Oh, glória a Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diga. A igreja diga. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Encerra o vídeo ali, por favor. Senta só 5 minutos. 5 minutos para a gente fazer uma